Saudações a todos vocês que estão aqui assistindo mais um programa do Sindicato dos Professores da Universidade Estadual de Maringá. Eu sou o professor Juliano Pimentel e hoje a nossa sessão de entrevistas com professoras que são em destaque, né, que desenvolveram trajetórias dentro da universidade e possuem uma perspectiva política no seu sentido de trabalhar pelo bem comum. Nós trazemos hoje aqui a professora Maria Célia Cortez Passetti, né? A professora Célia, que é da área de letras e desenvolveu ao longo da sua carreira um conjunto de experiências administrativas como chefe de departamento, chefe de centro, né? Concorreu com chapa à reitoria da universidade. Professora Célia, minha saudação a você, né, e a todo mundo que está nos assistindo agora. Olá, Juliana, é um prazer estar aqui com você e com todos que vão poder nos ouvir depois pela internet. Então, é isso mesmo, Juliano. Eu tenho uma história de vida na UEM, sabe? Começou como acadêmica, né? Na década de 80, quando prestei o vestibular para letras, consegui ser aprovada, tal. Passei anos como estudante, depois fui fazer pós-graduação na Unesp, em São Paulo, né? Não, antes já tinha feito especialização na própria UEM, depois fiz mestrado, doutorado, tenho até pós-doutorado, né? A UEM me propiciou muita coisa, foi uma história de vida bem interessante ali. Até então, na juventude, eu tinha trabalhado 8 anos na Cocamara, cooperativa aqui de Maringá, mas ainda é muito jovenzinha, né? Depois vim para a universidade e aqui fiz carreira. A universidade, gente, as pessoas olham para a universidade como se ela fosse apenas um lugar de formação de profissões, né? Ah, vou para a universidade para ser médico, para ser advogado, para ser arquiteto, mas a universidade é muito mais do que o ensino, né? Do que a formação das profissões, né? A universidade, ela trabalha em cima do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Então, em todas essas áreas, a UEM contribui muito para o desenvolvimento de Maringá. A UEM tem uma importância muito grande, não só pelo orçamento que vem do governo e que mexe com a economia local, né? Basta vocês verem aí a universidade fechada, o que significa o comércio em torno da UEM fechado. Parece que para a UEM, para, de certa forma, um pouco a cidade, né? Então, a UEM, ela tem um peso muito grande, mas não só econômico, o social eu acho muito mais relevante, né? Eu sou da área das licenciaturas, né? Sou professora de português, na área de letras. Então, a gente vê que na área das licenciaturas, em todas as disciplinas, a UEM vai formar aquele profissional que vai estar lá na escolinha pública, lá no CEMEI, atuando nas disciplinas da educação básica. Ela vai garantir a formação continuada de professores da rede estadual, da rede municipal, né? Esse intercâmbio entre a sociedade, a base e a universidade, né? Principalmente nessa área que eu atuo, das licenciaturas, é fundamental, é fundamental. Então, quando estive na direção do CCH, a gente passa a compreender um pouco melhor essa pluralidade, essa diversidade que é uma universidade. Ela não é um colegião, não é só para dar aulas, entre aspas, aí, como a gente costuma falar, né? Ela tem todo um trabalho e uma diversidade, uma educação para a diversidade, que hoje a intolerância está na sociedade impregnada, né? Hoje as pessoas não conseguem mais conversar de política, por exemplo, porque as pessoas não sabem dialogar em torno de ideias, Juliana. As pessoas se revoltam umas com as outras, ofendem, né? Vão para o campo pessoal, e o debate político, ultimamente, tem ficado muito difícil de acontecer, né? Então, a gente vê que dentro das próprias famílias há dissenso. Tudo bem que a política é o lugar do dissenso, na minha opinião, né? Não é o lugar de todo mundo concordar com todo mundo, não. Eu acho que tem posicionamentos mais para lá, mais para cá, tem que haver realmente a possibilidade do diálogo para a coisa fluir. Obrigado, Célia, por sua saudação a quem está nos assistindo. E o mote desse encontro hoje, com diferentes professoras
que estão na universidade, é porque hoje, né, é o dia do servidor público, né, dia 28 de outubro. Então, eu queria que a CESUEM, né, na sua preocupação com a universidade pública gratuita de qualidade, você comentasse por que é um tiro no pé, uma má ideia, uma visão burra, esse ataque ao servidor público, né? E como que você percebe a carreira pública, né, como algo importante para a sociedade? Então, hoje, Dia do Servidor, primeiramente eu quero cumprimentar os meus colegas que são servidores públicos, parabenizar por esse trabalho de excelência que eu sei que vocês prestam aqui na UEM, mas também em outras instituições públicas, né, municipal, estadual e federal, né? Eu acho que a sociedade ela está sendo induzida, não sei se é porque eu trabalho com linguagem, eu vejo a questão ideológica em tudo, mas eu acho que as pessoas, de certa forma, elas estão sendo levadas a achar que funcionário público é marajá, né? É marajá, é privilegiado, não é bem assim, gente. Não é bem assim. A carreira, ela precisa ter as suas especificidades, não é como um trabalhador normal da empresa privada, que tem um fundo de garantia, funcionário público não tem fundo de garantia. Você sabia, Juliano, que a maioria das pessoas não sabem disso? Que se eu saio da universidade hoje, eu saio sem nada no meu bolso. É diferente de um trabalhador da empresa privada que ficou X anos numa empresa e sai lá com o seu fundo de garantia até se restabelecer, né? Então, o funcionário público, gente, ele lida com várias gestões que passam por ele, seja na prefeitura, seja no governo, seja numa instituição como a UEM. Então, os gestores passam e o funcionário público precisa ficar. Eu tive a oportunidade de conviver com os servidores da UEM nos cargos administrativos pelos quais passei, né? E eu aprendi a respeitar o servidor. Gente, eles sabem, eles têm a história da universidade na alma deles. Eles amam a universidade. Então, é uma coisa linda de se ver a dedicação. E eu queria aproveitar esse dia para, pegando um funcionário exemplar aí da universidade, é até arriscado falar de um, porque são todos, a maioria, pelo menos, né? Não vou falar todos, porque, como na empresa privada, também tem sempre aqueles funcionários que deixam um pouco o desempenho a desejar, mas isso é normal, gente. Isso não é só numa instituição pública, isso acontece em todo lugar, né? Mas eu vou lembrar aqui o caso do Isaac, lá dos colegiados superiores, para exemplificar a importância de um servidor público. O Isaac, gente, tem uma vida inteira na UEM como secretário dos colegiados superiores. Todo mundo que passou por CEP, COL, CAD, né? Eu fiquei 4 anos no CAD. Quer dizer, o Isaac nos socorria em tudo, ele sabia de tudo. A gente pega um cargo administrativo, a gente diz que está na função. Porque o que você eu sou professora. Eu estive diretora, eu estive coordenadora. Para a gente que é professor, isso é muito claro que o que nos motiva é a educação como um todo, é o nosso ser, a nossa alma é de professor. Mas a universidade, o professor tem que fazer de tudo. As pessoas pensam que professor de universitário é auleiro, é só para dar aula. Não é, né? Aliás, eu digo que as aulas em si é uma coisa muito prazerosa para a gente, mas ela consome menos tempo do que a gente gostaria, porque outras funções nos são exigidas o tempo todo, né? E agora a gente está vivendo um capitalismo que eu diria de vigilância, sabe, Juliana? Eu converso com os meus orientandos do Estado, né? É uma cobrança muito grande agora com o ensino remoto também. O professor está se desdobrando e trabalhando muito mais nessas funções, está num desgaste de saúde violento, né? E passando por essa faca no pescoço que é a reforma administrativa. Isso vai ser um tiro no pé para a população. A reforma administrativa, ela vai deixar de lado os eventuais marajás, né? Parlamentares, membros do judiciário, outras pessoas que poderiam, entre aspas, ser considerados marajás, ficarão de fora. Quem vai ser afetado nessa reforma administrativa são os servidores que estão lá na ponta prestando serviço lá na unidade básica de saúde, no CMEI da escola. Então, está muito triste essa reforma. Eu me aposentei num momento muito difícil, eu não quero parar a luta, sabe? Não é porque eu me aposentei que eu quero parar a luta. Eu estou me propondo agora a ser
estou, né? Como eu disse para vocês, eu estou candidata a vereadora, não sei se serei eleita ou não, isso vai depender do voto de confiança do eleitor, não é? Mas a gente busca atuar nas instâncias em que a gente tem para fazer as coisas. Então, quando eu estive na direção de centro, na chefia, eu procurei fazer a melhor política pública possível. Gerenciar o orçamento, gastar o dinheiro que é público, pago com o seu imposto, da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que na Câmara, eu pretendo ser uma voz a mais da universidade. Eu sei que a universidade atua em diversos conselhos da cidade, sabe? A gente procura ter essa interação com o município, mas ainda falta muito mais parcerias, falta muito mais diálogo, né, com a prefeitura para defender mais a UEM, né? Eu acho que tanto a associação comercial, como a prefeitura e outros órgãos da cidade precisam atuar juntos na defesa da universidade, porque ela é fundamental para a cidade. Então, eu me coloco à disposição para fazer essa ponte, para tentar integrar mais, né, a cidade com a universidade, para que as pessoas compreendam melhor a função da universidade e dos servidores públicos também. Que as pessoas olhem para os servidores como alguém que está ali para realmente servir a comunidade, né, da melhor forma possível. É isso que eu quero valorizar aqui, e a minha homenagem ao ZAC, que se estenda a todos os funcionários públicos de Maringá, do Paraná, do Brasil, que seja. Eles são maravilhosos. Obrigado, Célia. Bem, às vezes, né, o próprio professor, ele esquece que ele é um servidor público, né? Sim. Temos, por exemplo, na universidade, a classe docente, né, a dos funcionários, e ambos são servidores públicos, né? Isso nos une, o serviço público. Eu queria te perguntar, porque um sindicato que se preocupa com a qualidade de vida, com os direitos, né, do trabalhador docente, que é um servidor público, uma pergunta muito importante, né, para quem tem visão política do bem comum é assim: como que a UEM pode melhorar para que os docentes sirvam melhor à sociedade, né? O que você melhoraria na universidade para que nós, docentes, como servidores, façamos um serviço mais relevante à sociedade? Eu acho que a gente já faz muita coisa relevante, claro, né? Mas sempre dá para melhorar mais. Eu acho que, por exemplo, as próprias instâncias superiores, né? Superiores que eu digo CAP, CNPq, outros órgãos que regulam as atividades universitárias, não é? Eles vêm cobrando inovação, eles vêm cobrando parcerias para atendimento da educação básica, né? Então, são coisas que precisam ser feitas, ampliadas e melhoradas. Ocorre que o professor é muito sobrecarregado de serviço, né? O professor trabalha, eu digo assim, se ele é um professor de 40 horas, ele faz 60, é sempre assim, a gente não para, né? Quando você tira férias, é para produzir um artigo, é para fazer uma outra atividade, você nunca está assim tão... as pessoas têm uma ilusão, né? Só quando tem um membro da família que é professor e que passa o final de semana corrigindo prova, que as pessoas entendem o que é ser professor, né? Que é um trabalho puxado. Mas essas parcerias precisam de integração com as autoridades da cidade também. Precisa ter esse intercâmbio, precisa ter esse diálogo para a gente chegar a oferecer serviços lá na ponta. E os departamentos precisam ter em mente isso, né? Que tudo que a gente faz ali é com dinheiro público, né? As pessoas pagaram impostos e a contribuição que a universidade tem para a sociedade é devolver toda essa colaboração que vem da sociedade em forma de serviços, de formação, de oportunidades, né? A gente procura fazer isso, mas precisa de mais incentivo. Ao invés disso, o governo reduz contratação de funcionário, reduz contratação de professor, as equipes estão diminuídas, né? Estressadas, com muitas outras atividades para dar conta, e isso vai gerando falha lá na ponta, em outros serviços que poderiam ser efetuados, mas que a correria e o acúmulo de funções, às vezes, não permite ao servidor fazer. Então, eu acho que falta muito incentivo às universidades públicas, né? Elas precisam de mais investimento, a educação não é nenhum gasto, a educação é investimento, e os governantes precisam ter isso em mente, né? Obrigado, professora Célia.
Bem, para encerrar, né, já você podendo trazer sua mensagem, né, nessa homenagem que a CESDUEM, o sindicato aí que cuida dos direitos dos professores, está fazendo a todo professor que realiza um relevante serviço público, né, no Dia do Servidor. Eu queria que você pudesse encerrar, né, dirigindo sua palavra aos professores e também, né, podendo falar, motivar esse professor do quanto que a universidade pode contribuir com a sociedade e a cidade e a região aqui de Maringá em particular. Então, gente, eu quero me dirigir aos colegas professores, pedir que vocês se mantenham filiados a sindicatos. Eu acho fundamental a gente ter alguém que defenda a classe, né? Que vocês participem, fiquem atentos às mudanças, aos noticiários, às legislações, se organizem, né? Nos departamentos, nos centros, nos colegiados, porque nós teremos um ano difícil pela frente. 2021, essa pandemia que não acaba nunca, né? Agora está vindo uma segunda onda na Europa, a gente não sabe se a gente vai conseguir retomar essas aulas de forma presencial ou não, está tudo muito difícil, né? Então, eu peço a vocês, colegas servidores, se unam, tá? Se organizem e resistem, porque vocês são essenciais para o trabalho com a população. A população precisa da gente, dos serviços relevantes que a UEM presta, em todos os departamentos, em todas as áreas, e nós precisamos estar resistentes, e a forma de resistência é o coletivo. Individualmente, Juliana, é muito difícil, né? Não vai ser eu, como uma eventual vereadora, que vou fazer milagre, que vou prometer mil uma coisa aí para o pessoal da UEM. Não é assim que funciona a coisa, né? Nós temos que trabalhar no coletivo, né? Na participação democrática das decisões da universidade, pensar bem, né? Nas tomadas de decisões e lutar para o acesso, para a inclusão de todos na educação, né? Então, agora o ensino remoto nos mostrou, por exemplo, que muita gente fica de fora por falta de recursos e de condições, né? Então, a gente tem que lutar para esse lado de uma educação inclusiva, de qualidade, né? E eu confio muito em vocês, meus colegas da UEM. Eu acho que todos nós, quando entramos numa universidade, ela nos abre horizontes. A universidade, seja que curso que você se forme, você sai de lá após a formação com uma outra cabeça, uma outra mentalidade, e é essa a função principal da universidade, formar cidadãos críticos, pessoas que não se deixem levar, né, por posicionamentos que geram retrocesso. Nós temos que avançar, estamos num novo século, precisamos inovar, a tecnologia está aí, mas o lado humano, o lado da formação precisa ser mantido. Então, parabéns para vocês, todos, servidores públicos da UEM, que seja um dia muito feliz para vocês, mas um dia de muita reflexão para a gente se unir e lutar e resistir. Obrigado, professora Célia, pela sua fala, nesse dia que comemoramos o Dia do Servidor Público, e encerramos aqui, então, mais essa conversa com professoras da Universidade Estadual de Maringá, realizada aqui pela CESDUEM, que é o Sindicato dos Professores da UEM, que é filiada antes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e com isso, né, mais uma vez, feliz Dia do Servidor Público, muita coisa a lutar, né, colocar para a sociedade a importância do serviço público de qualidade, gratuito, que a universidade presta na pesquisa, na extensão e no ensino, e nada melhor do que trazer uma professora como a Célia, que tem um histórico, que se dedicou à universidade, para a gente comemorar e também lutar pelo servidor público. Célia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Um grande abraço a todos vocês e força na luta, vamos juntos.